E aí, bom? Esse vai ser um vídeo comunicado, um vídeo bastante sincero e que eu nem sei se eu deveria fazer, né? Porque eu não sei se alguém vai assistir isso. Enfim, sábado e domingo não postei, né? Os últimos 2 dias não postei nada no YouTube. No sábado estava participando de uma imersão e cuja qual foi uma das coisas que mais me fez refletir nos últimos tempos. Não sobre assim algo de sentido da vida e nem nada, mas a forma como eu enxergava o trabalho aqui no digital, né? Isso sempre foi uma coisa muito estressante, entre aspas, para mim, porque eu às vezes demandava muito tempo e eu não tinha os resultados. E por muitas vezes eu também me senti vendido, né, na produção de conteúdo. Então, tipo, coloquei, vou fazer aqui 90 vídeos e 90 vídeos seguidos, né, 90 dias. Porém, muitas vezes eu repeti aquilo ali e que eu acho que é uma coisa que acontece com todos os produtores de conteúdo que tem um volume insano de conteúdo e que jogam simplesmente o jogo da atenção pela atenção, e é isso que eu tenho refletido nesses 2 últimos dias e que eu sempre refleti, na verdade. Qual é o limiar correto de estar aqui e de se demonstrar presente, né? De estar lutando pela atenção de vocês e, e de trazer coisas que são relevantes profundamente. Eu sempre tive esse impasse. Eu já fiz algumas vezes coisas pela atenção e eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha. Puta, será que isso aqui é, realmente faz sentido? Por exemplo, eu indicar livros, fazer 3 livros que mudaram minha vida. Será que faz sentido eu te mostrar isso? É, não sei, entendeu? Pode funcionar bem, mas qual a qualidade e como você me enxerga quando eu faço um conteúdo desse? Isso é algo que eu sempre refleti, que eu estou refletindo ainda mais. Então, não estou dizendo que todos os meus conteúdos vão ser bons, mas eu não quero fazer. Eu quero ter uma certa frequência, mas eu não quero fazer algo nas coxas simplesmente por fazer. E esse vai ter que ser mais um equilíbrio que eu vou ter que encontrar, porque às vezes eu não vou gostar do que eu estou produzindo, mas eu vou precisar produzir, porém eu vou me dedicar ainda mais para que isso seja relevante. É, Essa questão de produtividade, de rotina, cara, eu acho que é um tema tão. Ficou. Eu já fui perdendo o tesão, sendo bem sincero, porque já ficou muito batido e uma questão muito resolvida pra mim há muito tempo. Então, é simples hoje enxergar quando eu tô errando, é simples também enxergar o que eu preciso fazer. É a luta diária de cada um de, pô, eu realmente é, não sei o como fazer ou o que fazer, ou sei o que fazer, só não consigo. Isso aí acontece com todo mundo, né? Então, essa questão de produtividade, eu vou ver se eu coloco é, em algum texto, algum vídeo longo e dou por encerrado o modo como eu penso a minha rotina, né? Não como eu faço literalmente, porque eu também já não sei se é a melhor forma. Eu acho que cada um tem um jeito de ser produtivo, vamos dizer assim, e você precisa encontrar o seu. Eu demorei bastante tempo e eu sei como é o meu, só que muitas vezes eu sei também que eu falho e que eu erro. Por exemplo, eu sei que eu preciso usar isso aqui, o timer, e ficar 1 hora e meia aqui fazendo o que eu tenho para fazer, seja estudando, seja produzindo, seja gravando, e eu preciso descansar depois, mas muitas vezes eu passo mais de 1 hora e meia aqui, passo 3 e a hora que eu vou ver eu tô cansado. Então, e daí eu já estraguei uma boa parte do meu dia porque eu simplesmente fiz uma pequena cagada que não deveria ter feito. Eu sei que muitas vezes eu preciso tomar mais água e não tomo, que eu preciso me alimentar porque eu tô vendo que minha energia tá baixando, mas eu não me alimento. Então, tipo, são coisas pequenas, mas que
demandam energia e que fazem com que a gente não consiga ser produtivo. Então, essa questão de produtividade, disciplina, eu considero uma questão talvez, no momento, encerrada para mim. Gosto mais do aspecto filosófico da coisa, de sentido da vida, de como alcançar maturidade, de autoconhecimento. Por exemplo, tô num grupo e que a gente ficou conversando sobre o que era discurso. Aí começaram a dar algumas definições e eu comecei a levantar alguns questionamentos e isso ficou muito aberto na minha cabeça e parece que aquilo que estavam falando não fazia tanto sentido. Então agora virou uma questão que eu quero investigar. E essa investigação é o que move a gente. Essa curiosidade é o que o professor Olavo fala desde sempre, que eu já tinha ouvido, sei lá, em 2020. Porém, eu nunca tinha associado eu nunca tinha conseguido exercer essa curiosidade de fato, lendo livros, buscando artigos, como ele ensinava até esse sábado, onde eu fiz essa imersão de obras, né? Tipo assim, a obra que você quer construir para sua vida. E explodiu minha cabeça. Eu falei, caralho, é isso que eu quero fazer. É assim que eu quero produzir. Porque eu acho que as coisas, elas se tornam mais interessantes e mais relevantes de fato. Eu acho que desse modo dá para produzir um Reels legal, um conteúdo curto, interessante e que talvez agregue verdadeiramente alguma coisa na vida de vocês ou na sua vida, né? Então é isso que eu tenho pensado, é desse modo que eu vou fazer e essa curiosidade está sendo o que me move. Hoje eu comecei a colocar em prática a primeira coisa da imersão e eu já tô aqui, sim, pirando. E já deu 1h30 e eu queria continuar. Eu nem queria estar gravando esse vídeo, mas estou aqui gravando e vou me arrumar e vou pro jiu-jitsu. Então, é um anúncio, sendo bem sincero, assim. E eu não sei como vai funcionar esse canal no YouTube. Eu sei que eu vou continuar gravando, até porque essa imersão que eu fiz demanda isso, né? Só que eu vou fazer mais essa parte investigativa, né? Tô focado bastante em marketing, comunicação e produção de conteúdo. Vou falar bastante sobre essa área. Vou tentar trazer algo atrelado também a comportamento humano, que é o que eu mais gosto. E só que não vai ter mais frequência diária, não vou terminar os 90 dias, não vejo mais sentido em fazer isso. Fui relutante, eu já estava pensando nisso há uns 15 dias atrás, em parar e se estava bom ou não, então não vou mais fazer. Mas eu vou tentar trazer coisas assim mais profundas e que realmente façam sentido para você, que agreguem valor e que não seja só eu falando aqui uma coisa que vem na minha cabeça. Não que isso seja de todo ruim, mas eu acho que a estrutura também faz parte do processo de produção de conteúdo, né? Então, estruturar coisas realmente relevantes e responder as questões fundamentais que eu vou me levantar e que eu vou tentar responder. Vai ser desse modo, pretendo trazer o máximo que der, porque significa que eu estou estudando bastante e significa que eu estou conseguindo fazer isso, que é o melhor dos mundos, porque é algo que eu gosto de fazer, sentar, estudar e investigar, né? E ler. Mas eu não vou garantir nenhuma frequência de conteúdo, eu não vou fazer nada do tipo. Vou tentar ser um pouco mais presente lá no Instagram, mas também não garanto. Lá eu vou postar mais Reels, mas não sei quantidade de stories nem nada. E é isso. É desse modo que as coisas vão andar provavelmente aí pelos próximos tempos. Eu vou testar isso aí, vou ver como que vai ser. E pode ser que eu mude também, né? Pra gente finalizar aqui, uma dica que eu dou é não tenham medo de arriscar. Eu acho que eu tava refletindo sobre isso ontem na verdade. Um dos maiores aprendizados e orgulhos, assim, entre aspas, que eu tenho da minha própria vida é que
eu nunca tive medo de meter as caras, como dizem, né? De testar, de errar e de aprender, de fazer merda, de fazer coisa boa. Eu sempre fiz isso com maestria, principalmente as merdas. Mas eu considero que isso me gerou muita experiência e que essa inquietação minha também sei que é a inquietação de muitas pessoas de buscar um sentido maior para as coisas, de que as coisas não devem ser feitas só por serem feitas, mas de consciência mesmo, que é uma coisa que eu sempre falei aqui, e que isso precisa ser levado em consideração. Então essa questão da consciência sempre foi muito importante para mim. Por isso, quem sente essa inquietação aí, minha dica é, se é que posso dar alguma dica, arrisque, tente, seja sincero e aprenda com seus erros e acertos, mas por fim, nunca mascare, pelo menos para você, um sentimento, uma ação. Nunca finge alguma coisa. Você pode mentir para todo mundo, mas nunca minta para si mesmo. Então, se você faz algo, descubra o porquê que você está fazendo algo. Então, se você, sei lá, conta uma mentira em benefício próprio, por mais que você fale para os outros que isso não é uma mentira, mas não minta para si mesmo, porque mentir para si mesmo também é uma forma de mentir para Deus, né? Então, isso é um grande problema que a gente pode trazer para nossa vida. Enfim, sejam sinceros, arrisquem, e é isso. Nos vemos aí nas cenas dos próximos capítulos e espero que esses capítulos façam bastante sentido e que sejam bastante interessantes, porque pelo que eu percebi nesses 2 dias é que pela primeira vez algo fez sentido e deu uma luz no meu caminho nesse mundo que nós chamamos de digital. Um grande abraço, valeu, até a próxima e não sei se é até amanhã, provavelmente não.